Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação da palavra, em que nós nos encontramos para refletir, para dedicar um tempo para as Sagradas Escrituras, onde o Senhor vem falar conosco e vem nos ensinar a caminhar cada vez mais rumo ao céu. Que nós possamos abrir nossos corações e deixar a Santíssima Trindade tomar conta de nós e que através das Sagradas Escrituras nós possamos de fato ter mais intimidade e mergulhar mais e mais na vontade e no coração do nosso bom Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, primeiro livro de Reis, capítulo 21, continuação do que lemos ontem. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Elias, o tesbita, nestes termos: Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: Assim fala o Senhor: Tu matastes e ainda por cima roubas. E acrescentarás: Assim fala o Senhor: No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: Afinal, encontraste-me, ó meu inimigo? Elias respondeu: Sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça. Vou varrer a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença: Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Os da família de Acabe que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. E não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe, para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos olhos dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes e pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. E então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Guardai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E reconheço toda a minha iniquidade. Meu pecado está sempre em minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vocês ouviram o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amem os vossos inimigos e rezem por aqueles que vos perseguem. Assim se tornarão filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amam somente aqueles que vos amam, que recompensa vão ter? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saúdam somente os vossos irmãos, o que fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa?
Portanto, sejam perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos vendo mais uma vez o Salmo 50 de Davi, quando ele acaba adulterando contra a esposa de um de seus melhores soldados. E aí naquela ocasião Davi se isola e escreve esse Salmo 50, em algumas bíblias o Salmo 51, que particularmente, meus irmãos e irmãs, eu imagino Davi repetindo e repetindo e repetindo várias e várias vezes esse mesmo Salmo, até ele ter em seu coração a certeza de que a misericórdia de Deus tinha alcançado. E esse é um grande ponto, meus irmãos e irmãs. Eu vejo muito em Davi justamente a oportunidade de encontrar o primeiro devoto da Divina Misericórdia, porque o quanto ele cantou, o quanto ele pediu, o quanto ele clamou, enquanto ele estava aprisionado, enquanto ele estava fugindo, enquanto ele estava escondido, enquanto ele estava em pecado, quantas e quantas vezes Davi cantou pedindo a misericórdia do Senhor e ensinou a cada um de nós a também clamar a misericórdia do Pai. Isso é algo muito forte, meus irmãos e irmãs, que para mim é muito essencial. E considerando o que nós estamos vendo na vida de Davi, nós entendemos então o que está sendo dito justamente na primeira leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, que é sobre aquilo que eu comentei ontem. Acabe foi totalmente influenciado, continuou sendo influenciado, aceitou ser influenciado por Jezabel, que trouxe a cultura dos amorreus, trouxe idolatrias, deuses que não são verdadeiramente o Deus de Israel. E aí, justamente naquela cultura, a responsabilidade do rei era também uma responsabilidade religiosa. Acabe, como rei de Israel, não revelou que Jesus, não revelou que Deus, de fato, era o Deus verdadeiro. Ele não cultuava profundamente, ele não se entregava profundamente, ele não demonstrava temor a Deus, mas ao contrário, ele abriu as portas para que idolatrias e deuses de fora pudessem chegar e entrar, principalmente através de Jezabel. Por consequência, Deus, Yahvé, fala para Elias, o nosso patriarca carmelita, fala para Santo Elias: levanta-te e desce ao encontro de Acabe. Ele está reinando atualmente na Samaria e ele está na vinha de Nabote. Lembra do que nós meditamos ontem? Agora Acabe está na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. E aí quando Elias vai até o encontro de Nabate, ou melhor, ele vai até o encontro de Acabe, perdão. Quando ele vai até o encontro de Acabe, ele fala justamente aquilo que o Senhor disse: tu mataste e ainda roubaste. Ao invés de assumir a responsabilidade de ser um homem de Deus de fato, ele se deixou ser influenciado e aceitou que Nabote fosse morto, aceitou que a vinha de Nabote fosse dele, tudo por causa de uma birra infantil que nós lemos ontem. Um Acabe que é completamente infantil e que parece que não tem nenhum tipo de soberania, não tem poder de fato, não tem autoridade de fato, ele é apenas influenciado como uma marionete. E quando não tem as coisas que ele quer ter, se emburra, fica emburrado, parece uma criança. Olha só que legal. E quantos de nós somos assim também, meus irmãos e irmãs? Queremos tudo do nosso jeito, queremos as coisas da nossa maneira, queremos fazer tudo do nosso jeito e desprezamos a vontade do Senhor, não rezamos, não meditamos, não perguntamos o que Deus quer, vamos lá e realizamos o nosso desejo, vamos lá e sucumbimos ao nosso pecado da carne e por consequência nós perdemos a graça, nós perdemos a oportunidade de estar em Deus, nós perdemos a oportunidade de viver com Ele e de continuar nossa graça, continuar limpos, puros. E eu digo isso do fundo do meu coração porque é algo que eu também vivo. Todos nós passamos por isso na busca pela santidade verdadeira, todos nós passamos por isso. Acabe, por consequência, ele vivenciou tudo isso. Ele escutou as palavras de Elias e escutando aquelas palavras, não houve ninguém que tenha se vendido da mesma forma como Acabe se vendeu, vai dizer a palavra no versículo 25. Não houve outra pessoa que conseguisse se vender da mesma forma como Acabe se vendeu para os deuses, para os reinos, para a cultura dos amorreus, desagradando completamente o coração do Senhor, porque a isto incitava a sua mulher Jezabel. Ou seja, influenciado por Jezabel, ele aceitou desobedecer ao Senhor.
Influenciado por Jezabel, ele aceitou ser influenciado ao ponto de desobedecer ao Senhor e ser expulsado diante dos olhos dos filhos de Israel. Para evitar tudo isso, quando Acabe ouviu essas palavras de Elias, ele rasgou as próprias vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Por colocar cilício sobre a pele era se lavar para se purificar, só que com algo que até certo ponto podia também trazer marcas, manchas à própria pele. Uma forma de lembrar, justamente daí que nasce a palavra imaculado, uma forma de lembrar dos seus próprios pecados. A minha mancha, o meu pecado, aquilo que me suja, aquilo que me marca. Então pôs um cilício, era uma fita de silício que marcava uma parte do corpo, geralmente era colocado ou no braço ou na perna. Ele pôs silício sobre a pele e jejuou. Ficou um tempo sem comer para purificar o corpo de tudo aquilo que era pecado. E depois ele dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. E então as palavras do Senhor foram dirigidas ao profeta Elias: viste como Acabe se humilhou diante de mim, já que ele assim procedeu, não o castigarei. Já que ele se humilhou, já que ele se arrependeu, já que ele de fato pediu perdão e com a própria vida fez penitência, eu não vou castigá-lo. E aí nós olhamos para essa passagem e eu particularmente penso, meus irmãos e irmãs, aquilo que eu refleti hoje mais cedo, é muito bonito pensar, né? Que aquele que de fato busca a santidade, é mais santo aquele que busca confissão com frequência do que aquele que guarda orgulhosamente o seu pecado. Guarda isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. Não adianta você guardar com orgulho o teu pecado, não adianta você querer continuar aceitando a tua vida de pecado e ao invés de falar com o padre, só porque ele é um ser humano, ao invés de falar com o padre, ao invés de se confessar diante do padre, olhando para Deus, pedindo penitência, ao invés disso você não quer falar nada, você guarda o teu pecado dentro de ti e a tua alma vai ficando cada vez mais impura e suja. Onde isso vai te levar? Onde isso vai te ajudar? Me diz. Esse teu orgulho, essa tua soberba, esse teu silêncio, onde isso vai te levar se você não confessa? E todo aquele que comunga da própria condenação. Então se você quiser comungar, meu irmão, minha irmã, ou você comunga puro, ou você não comunga porque está precisando urgentemente ser purificado. A não ser que você queira comungar da tua condenação. E quem está dizendo isso não sou eu, quem disse isso foi São Paulo. Basta você procurar na Bíblia. E aqui, meus irmãos e irmãs, nós entendemos por que Davi, então, ele escreve esse Salmo 50. E entendemos por que o Salmo 50 está aqui. Que nós possamos ser justamente estes que vão clamar a misericórdia divina. Que vão pedir a misericórdia do Senhor. Para que nós estejamos puros. Para que nós possamos derramar essa mesma misericórdia sobre outros. Purifica, Senhor, nossos corações. Lava-nos. Lava o nosso pecado no teu amor misericordioso. Derrama a tua água viva sobre nós para que possamos ser puros novamente. Para que possamos ser batizados e possamos voltar para a sociedade com dignidade. Possamos voltar para o mundo com dignidade. Já estando mais uma vez reconciliados contigo. Para que assim nós possamos demonstrar que tu tens uma misericórdia tão infinita que nós também queremos derramar misericórdia. Queremos levar essa mesma misericórdia para outros irmãos e irmãs. E é justamente isto que está sendo dito no Evangelho de hoje, meus irmãos. Quando Jesus ele vem falar para nós que o mundo nos convida a compreender, olha só, o mundo nos convida a compreender que devemos amar o nosso próximo e odiar os nossos inimigos. A lógica de Deus é diferente, nós conversamos sobre isso ontem. A lógica de Deus é diferente, a lógica jesuítica é diferente. A lógica de Jesus, o nosso Senhor e Mestre, é diferente, é inversa. Amem os seus inimigos e rezem por aqueles que vos perseguem. Tornem-se filhos do vosso Pai que está no céu. Se o Deus que é verdadeiramente santo está no céu e quer o céu para cada um de nós, nós precisamos merecer este céu, tornando-nos santos neste mundo para poder chegar ao céu que Deus quer nos dar. Portanto, tornem-se filhos do Pai. Tornem-se verdadeiramente estes sinais na terra, sal da terra e luz do mundo, como meditamos na semana passada. Tornem-se verdadeiramente este sal da terra, luz do mundo. Tornem-se filhos de Deus Pai, para que as pessoas possam perceber que no testemunho de vocês revelam o Pai que está nos céus, o Pai da misericórdia.
Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Não tem distinção. Ele não olha para as aparências. Ele considera os corações. E olhando para os corações, ele vê que todos são capazes de se converter, sim. Por isso nós somos convidados neste dia, meus irmãos e irmãs, a demonstrar misericórdia e amor para todos aqueles que estão à nossa volta. Os próximos, os distantes, os inimigos, os que conhecemos e os que não conhecemos. Porque Ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Se amam somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Se vocês só fazem o mesmo de sempre, se vocês só fazem o básico, o que vocês vão ganhar a mais? Que experiência é essa que vocês vão ter de recompensa? O que o céu vai dar para vocês se vocês só fazem a mesma coisa de sempre? Você não consegue nem ter a capacidade de agir com gentileza com pessoas que você não conhece. Você não tem nem a capacidade de sorrir para pessoas que você não conhece. Você se fecha, você se guarda, você quer se trancafiar dentro do teu quarto. Você quer se trancafiar dentro do teu mundinho e se fecha numa bolha que parece que tem medo do ser humano. Parece que não quer falar com outros seres humanos. Se você não ultrapassa os teus limites, se você só ama aquele que vos amam, que recompensa você vai ter? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Olha o que pergunta Jesus. Se vocês saúdam somente os que são os vossos irmãos, se você saúda somente os teus amigos, somente aqueles que são próximos e íntimos, se você saúda somente aqueles que você gosta, mas se você acha teu pai chato, tua mãe chata, se você não gosta muito das pessoas que estão na tua casa, você não vai saudar, você não dá nenhum bom dia, uma boa tarde, boa noite, às vezes nem pede a bênção, talvez, para as pessoas, para os teus parentes, né? Se você saúda somente aqueles que você gosta e tem um apreço mais íntimo, o que você vai fazer de extraordinário? Se você não fala com aqueles que você não conhece, se você não saúda aqueles que estão necessitados, se você nem sequer dá atenção para pessoas desconhecidas, o que você faz de extraordinário? Porque o ordinário, meus irmãos e irmãs, nada mais é do que você seguir com a tua vida comum, levantar, tomar seu banho, pedir a bênção do seu pai, sua mãe, talvez, se você ainda tem, né, seu pai e sua mãe. Pedir a bênção do seu pai e sua mãe, ou então conceder a bênção para os seus filhos e filhas. Esse é o ordinário do dia a dia, esse é verdadeiramente o ordinário. E essa vida comum que você leva todo santo dia, de ir para o trabalho, de ir para a escola, de agir com os seus colegas de trabalho, com os seus colegas de escola, da forma como você age normalmente, esse é o teu ordinário. Mas quando você age de forma extraordinária, você está dizendo para Deus que você quer levar uma vida diferente, ou seja, você fala provavelmente com todos, sem distinção, você fala com todos, você não tem medo de ninguém, você fala realmente querendo demonstrar misericórdia para aqueles que você conhece e principalmente para quem você não conhece. Você é mais educado, mais gentil, mais caridoso com aqueles que você conhece e principalmente com quem você não conhece. Isso é o extraordinário, isso é fugir do ordinário, é ir além do ordinário, é ser mais profundo na vida cristã, ultrapassando os teus limites e as tuas barreiras e alcançando pessoas que normalmente você não conversaria e não tocaria. Isso é o extraordinário de Deus. Aquele que só segue a vida ordinária e que não quer fazer nada além disso, os pagãos fazem a mesma coisa. Portanto, sejam perfeitos, e ser perfeito é ser completo. Ser completo é agir conforme a vontade de Deus e a força do Espírito Santo. E a força do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, é extraordinária. E quando ela age de forma extraordinária em nós, nós alcançamos a perfeição. Que nós possamos compreender isso e que nós possamos pedir verdadeiramente que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso possam estar sobre nós e que nós possamos aprender a viver o ordinário de forma extraordinária. Que nós possamos espalhar a misericórdia para outros irmãos e irmãs e assim possamos ser de fato estes que depois de nos purificarmos, depois de nos arrependermos, nós também possamos fazer com que outros se arrependam e outros se convertam para a honra e glória do bom Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e com sua Maria Santíssima, seu Paizinho e São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e que a paz de Deus permaneça em vossos corações.